Fala galera, tudo certinho com vocês, né? Começando o mês de novembro, já estamos na reta final do ano letivo e chegamos na semana 32, né? Ou 32ª, né? Como eu sempre falo no JIT. Vamos lá então, para essa semana eu preparei para a língua portuguesa uma viagem pelo mundo dos mangás, né? Quem aí é ligado em anime, tipo Naruto, Os Sete Pecados Capitais, que é conhecido como Nanatsu no Taizai. Dragon Ball também tinha anime, né? Anime e mangá também. Vocês vão ficar ligados que o mangá, ele é uma variação do gibi, só que é de origem japonesa, né? Não é a mesma coisa, tá, galera? Tem coisas que são diferentes. O mangá a gente acaba lendo de maneira diferente também, né? Para começar, que a gente começa lendo um mangá de trás para frente, né? Então já muda bastante coisa por aí. O texto que eu coloquei na atividade para vocês, ele vai estar bem explicadinho qual é a origem do mangá, quais são os elementos que compõem esse gênero literário. E tem umas atividades para vocês responderem, tá? Matemática. Estamos trabalhando com conteúdo de grandezas e medidas e eu resolvi trazer para vocês agora, dando continuidade, né, sobre perímetro e área. Nós vamos focar mais sobre a questão do perímetro, né? Entender o que é o perímetro. Ele é a soma de todos os lados de uma figura, tá? Ele pode ser um quadrado, um triângulo, um retângulo. Se ela tiver as medidas dos lados e na atividade pedir calcule o perímetro, vocês já vão saber o que tem para fazer, né? No caso aqui, ó, o cálculo é feito dessa forma: P igual 100 mais 70. 100 é uma medida de um lado, 70 é a medida do outro, igual a 170. Então, 170 é o valor do nosso perímetro, tá? E a área já é mais diferente. A área é a medida de uma superfície, né? No caso aqui tem o exemplo, a área do campo de futebol é a medida da sua superfície, no caso, gramado, né? Se a gente pega o gramado, né, o campo de futebol ali, e coloca uma malha quadriculada, igual tá aqui no desenho, cada quadradinho desse vai representar uma unidade de área. O cálculo desse tipo de assunto, ele fica para ser mais desenvolvido de forma aprofundada nas séries seguintes, tá, galera? História. Nós estamos estudando, né, já há bastante tempo sobre qual foi a formação do Estado, como ele é organizado, e agora a gente está vendo um pouquinho sobre a organização do Estado no Brasil, né? Como é que funciona aqui? Nós temos três poderes principais, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo, o que ele faz? Administra o Estado, representa o país no exterior, investe em políticas públicas na educação, saúde e segurança. Praticamente o poder executivo tem que garantir a garantia, né? Tem que garantir o cumprimento dos direitos do cidadão, né? Como a gente já estudou nas aulas passadas. E quem são os representantes, então, do poder executivo? No caso, a nível federal, é o presidente da República. A nível estadual, são os governadores. E a nível municipal, ou seja, da cidade, são os prefeitos, tá? Poder legislativo, o que ele faz? Ele discute, formula e aprova leis segundo os interesses e as necessidades da sociedade, né? É o poder legislativo que vai discutir projetos de lei que beneficiem a população, né? Quem são os representantes, então, do poder legislativo? Na esfera federal, são os deputados federais. Na estadual são os deputados estaduais e no município são os vereadores, né? Só lembrando que tem eleição, né, agora em novembro, e nós vamos estar elegendo pessoas do poder legislativo que são os vereadores, né? Eles que vão discutir e aprovar as leis que beneficiam o nosso município. E também do poder executivo, o representante que a gente vai estar elegendo são o prefeito, né? Então, vamos conversar aí, né? E ver bem certinho, porque eles são figuras muito importantes para fazer funcionar o nosso município. Poder Judiciário, o que faz? Ele julga os conflitos na sociedade de acordo com as leis do país. No caso, a nossa lei
é a Constituição Federal de 1988. Foi a que a gente trabalhou o artigo na aula passada, tá? O Poder Judiciário, então, tem representantes. A nível federal são os ministros, a nível estadual os desembargadores e a nível municipal são os juízes, tá, galera? Então, é só para vocês terem noção como é que funciona esses três poderes. E a atividade é uma perguntinha bem simples, né? Vocês têm que dizer quais são o nome das figuras que representam o poder executivo no Brasil, né? Então, vamos lá, só para trazer um foco. Quem são as figuras que representam o poder executivo? Tá lá na atividade, na tabela da atividade, vocês olhem lá e pesquisem se não souber o nome da pessoa que está representando o poder executivo, tá? Geografia. Vamos juntar um pouquinho na unidade temática da natureza, ambientes e qualidade de vida. Nós vamos entender nessa aula o que é e quais são as causas do desequilíbrio ecológico no meio ambiente, né? Não só aqui, mas como em vários locais, né? Percebemos que há um desequilíbrio ecológico muito grande, então o texto e a atividade vão falar um pouco sobre esse tema. Ciências. Nós estamos estudando aquela unidade temática Tecnologia, Universo e Conhecimento que eu mencionei na aula passada. Na aula passada, então, nós vimos que tecnologias foram criadas para a gente conseguir observar melhor o espaço, né? Que é o caso dos telescópios. Aqui nós vamos estudar algumas invenções espaciais. Vamos compreender que várias das tecnologias que temos hoje só foram possíveis graças à pesquisa espacial, que é o caso de GPS, controle remoto da televisão. Então, tudo isso contribui para o nosso conforto, ele só foi possível graças à pesquisa espacial. Então, é isso que a gente vai estudar nessa aula. E de ensino religioso, né? Vamos trabalhar um pouquinho dessa unidade temática ainda, ancestralidade e tradição oral, trazendo um texto pequenininho sobre a tradição oral das religiões indígenas e africanas. Acho que para essa semana é isso, né? Não tem conteúdo novo, são coisas mais simples, ainda mais que estamos na reta do ano final. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Não deixem de se inscrever no canal e acompanhar todas as explicações, que é muito importante para o crescimento de vocês. Qualquer dúvida já sabem, né? Só mandar lá no WhatsApp para mim, que eu respondo, abro vídeo chamada, beleza? Um grande beijo e até semana que vem.